Boa tarde a todos. Vamos começar essa live que fala sobre a nossa covardia diante de Deus. E com certeza muita gente deve ter ficado se questionando, né? Muita gente se questionou, mas que coisa é essa? Que expressão estranha, absurda até, como nossa covardia diante de Deus. Quem é esse covarde, né? Seria eu esse covarde, essa covardia diante de Deus, para com Deus, em relação a quê? Bom, a gente tem que se organizar mentalmente para essa questão toda aqui. Primeiro porque, quando a gente fala em covardia diante de Deus, a nossa covardia diante de Deus, a abordagem basicamente é o fato de que nós temos muitos dons. Nós somos fruto do amor de Deus. Você tem que ter esse conceito, essa percepção, tá? Dentro dessa nossa live, você tem que começar pensando da seguinte forma: poxa, eu estou aqui em decorrência de um amor incomensurável do Criador. E tudo que gerou ao longo de toda a passagem bíblica, né? E hoje, né, com relação à nossa relação com Deus, que envolve desobediência, importa em transgressão em relação a alguns princípios que poderiam nos proporcionar uma vida melhor. Essas transgressões, essas desobediências, fizeram com que muitos reis, com que muitas pessoas que foram elevadas a altos graus na hierarquia dentro da sociedade que desponta na Bíblia, pudessem também ser retirados desses lugares de privilégio, digamos assim. Mas vamos lá. Então, se você é fruto do amor de Deus, recebe dons, tem um propósito, e você não usa nada disso a seu favor, mas em prejuízo de outras pessoas, você está em desobediência a Deus. Vamos organizar essa ideia? Vamos lá então. A primeira pergunta que a gente faz, que às vezes as pessoas falam assim: não, mas o meu Deus é um Deus de amor. O meu Deus é um Deus misericordioso. O meu Deus é um Deus que perdoa tudo e me proporciona tudo. E às vezes faz uma distinção entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. A minha criação é uma criação católica, né? Me converti depois como cristão evangélico, mas a minha passagem na Igreja Católica, num grupo de jovens, eu conheci um padre chamado Padre Gustavo. Padre Gustavo, ele é o padre que cuidava dos universitários lá em Curitiba, e ele uma vez perguntou para nós assim na sua pergunta: Deus é bom porque é justo, ou Deus é justo porque é bom? Aí você para pensar. Se o Deus que você crê é justo porque ele é bom, então toda vez que ele fizer uma coisa que não te agrada, então ele não é justo. Opa! Olha só a percepção desse universo. Agora, se o Deus que você crê é um Deus bom porque ele é justo, então você crê plenamente nos critérios de justiça de Deus. Aí amplifica em muito as possibilidades da tua relação com Deus. Isso é um padre católico, jesuíta, lá em Curitiba. Eu tinha meus 17 anos. Essa minha respiração ofegante é por conta da minha recuperação da Covid ainda. Então vocês vão acompanhar isso ao longo da live. Então a primeira pergunta: Deus se agrada dos covardes? Não. Deus não se agrada de covardes. Aí a pergunta é a seguinte: aonde é que está isso nas Escrituras, Ricardo? Vamos lá. Em 2 Timóteo 17 você vai encontrar, abre aspas: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Deus não nos deu espírito de covardia, Ele nos deu espírito de poder, amor e equilíbrio. Um tripé de excelência para a vida do ser humano.
Então, primeira coisa, Deus não se agrada de covardes. E isso está nas Escrituras. Em Apocalipse 21, 8, você vai encontrar, abre aspas, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então, já fica estabelecido o primeiro pilar dessa nossa conversa aqui. Deus não se agrada de covardes. Então, se ajeita, faça uma revisão. Veja o que você está fazendo na sua vida. Veja qual é a sua relação com Deus e com as pessoas. Veja o que você tem em relação ao seu propósito. Qual é a forma mais clara que você tem de compreender qual é o teu propósito de vida, os seus dons. Eu até coloquei assim uma forma de identificar uma outra questão. Que se Deus cansa de nos amar? Não. Quem já não ouviu essa frase assim, Deus não ama pecado, mas ama o pecador. Nossa, eu ouço isso quase todos os dias. Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Mas Deus pode se apartar de nós quando nós nos apartamos dele. Vou fazer uma afirmação. Deus se afasta sim de nós, quando nós nos afastamos dele. E isso você vai encontrar em todas as Escrituras. Todas as Escrituras, do começo do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Toda vez que alguém se afastou de Deus, mesmo tendo sido elevado, ele é derrubado. E um exemplo muito emblemático aqui. Em 1 Samuel 15, o Senhor rejeita Saul como rei. Veja só, os israelitas queriam um rei, né? Não queriam só ser regidos apenas por Deus. Aí Deus permitiu que Saul fosse eleito como rei. Queriam um rei. Só que depois o que aconteceu? Então o Senhor disse a Samuel: lamento ter posto Saul como rei. Deixou de me seguir, de executar as minhas ordens. Isso foi o suficiente para que Deus se apartasse do rei Saul. E você vai acompanhar em várias outras situações. Eu gosto de citar muito, desculpa, 2 Crônicas, capítulo 20, onde nós temos lá Josafá, que estava durante uma batalha e, orientado por Deus, colocou levitas na frente para adiantarem a batalha. Eles foram na frente, puseram pessoas louvando a Deus, cantando pela vitória, na frente dos soldados. E com esse louvor eles confundiram os inimigos e os inimigos se mataram. Vai lá em 2 Crônicas 20. Não perca a oportunidade de ver isso. Louvar ao Senhor confunde o inimigo. Só que depois Josafá se afastou também de Deus. Por causa da idolatria. Por causa da vaidade. E Deus se afastou e Josafá pereceu. Então isso é uma constante. Isto está nas Escrituras. Deus não suporta covardes. Deus se aparta de covardes. Deus se aparta de quem se aparta dele. Isso está nas Escrituras. Seria muito bacana se eu falasse assim, não, isso aqui é uma interpretação teológica, isso é o pastor tal, o teólogo tal que falou isso. Não, foi Calvino que falou isso. Não, está nas Escrituras. Você tem que beber da fonte. Não fica ouvindo conversinha. Vai ler a Bíblia. Desburocratiza isso da sua mente. Facilita as coisas. E compreenda que o caráter de Deus não muda. Ele é o mesmo no passado, no presente e continua sendo no futuro. Deus nunca aceitou covardes. Não aceita covardes e não vai aceitá-los. Vamos prosseguindo. E essa covardia que eu anunciei para essa live, nós temos, eu consegui dividir, para facilitar a compreensão,
de duas formas: a nossa covardia com Deus e a nossa covardia com outros. A nossa covardia com Deus, quando você tem propósito e ignora. Quando você tem dons e não os utiliza. Quando você vira idólatra. O que é idólatra? É quando você coloca coisas acima de Deus. Ah, não é estátua, não. Idolatria significa colocar acima, em grau de mais importância, outras coisas que não Deus. Então você dá atenção a si mesmo e não prioriza Deus. Quando você pede ajuda a Deus e depois o ignora, você também está sendo um covarde. E a nossa covardia diante de Deus, mas com relação às outras pessoas? Sim, você acha que é parar por aí? Você acha que é parar por aí? Tudo que você faz tem reflexos. Toda ação tem uma reação. Ou você quer fugir da reação? Isso é uma lei física. A física é ciência de Deus. Você vai pagar pelo que você está fazendo. Você vai pagar pelo que você fez e pelo que você fará. Nossa, mas eu não tenho um Deus misericordioso que me perdoa. Perdoa sim, mas ele não passa a mão na cabeça de covarde. Ou você acha que você drogou, matou, estuprou, você não vai pagar por isso? Porque Deus é misericordioso. Essa conversa você vai ter lá no teu julgamento. Mas aqui você vai ter que responder. Esse teu ato de covardia com relação a terceiros, você vai pagar aqui. Queira ou não queira, goste ou não goste. Nossa, Ricardo, mas você não trabalha com pessoas que são dependentes químicos, pessoas que têm problemas. Sim, lógico. A minha função é dar esperança para as pessoas. É que elas compreendam qual é a obra de Jesus Cristo aqui na Terra. O homem, o primeiro Adão, por desobediência, né, fez com que Jesus viesse, o segundo Adão viesse, resgatar-nos dos nossos pecados, para que depois Jesus pudesse voltar e levar a sua igreja para que pudéssemos usufruir da glória de Deus no final dos tempos. E ele sacrificou na cruz. Primeiramente ele encarnou-se, sofreu na cruz, pagou pelos nossos pecados, as nossas doenças e ressuscitou. E ele voltará. Então essa mensagem de esperança, eu quero que as pessoas compreendam nesses lugares onde a gente vai fazer uma pregação. Olha, crê nesse Jesus que cura, que salva, que vai voltar, que batiza no Espírito Santo. Se arrependa dos teus pecados. Ah, mas você está falando que mesmo que eu me arrependa, eu vou pagar por isso aqui? Ué, você acha justo? Você arruinar a vida das pessoas e não pagar por isso? Eu já falei lá no começo. Em qual Deus você acredita? No Deus que é justo porque é bom para você? Para os teus erros? Ou porque é bom porque é justo? Porque independentemente dos teus erros, você aceita a justiça divina? Não adianta se acovardar. Não adianta se acovardar. Então, eu falei da nossa covardia perante Deus. E a nossa covardia com relação aos outros. Você usa chantagem emocional para conquistar as suas coisas. Você prejudica relacionamentos de pais, amigos, parentes. Você exige que os outros paguem pelos seus erros, pagando pelas suas dívidas de agiotas, com drogas. Aí você acha que o tempo dos outros e o tempo de Deus estão à sua disposição. Que bonito. Não é verdade? Covarde, fraco e egoísta. É nisso que você se transforma quando você se aparta de Deus. É nisso que você se transforma. E você ainda quer oportunidades. Deus te dá oportunidades. Só que Deus fala para você o seguinte: ó, tudo bem, eu te dei dons,
maravilhosos, você pode cantar, você pode construir coisas maravilhosas, só que você não está fazendo porcaria nenhuma disso para a sociedade. Você não está me ajudando a levar a minha obra. Eu te dei várias e várias oportunidades, assim como fiz com Josafá, assim como tantos reis, príncipes no Antigo Testamento, está tudo testemunhado nas Escrituras. O que você quer que eu faça com você? Eu vou te falar o seguinte, eu vou te deixar com os teus dons, para que você possa colocar pão na sua mesa. Eu vou te deixar com os teus dons, para que você possa refletir sobre o tempo que você desperdiçou, o seu e o meu. Eu vou te deixar com os teus dons, mas saia da fila. Deixe quem tem coragem passar. Deixe quem assume a grande comissão ir para a frente e pregar a minha palavra e fazer a minha obra. Compreendeu? Que não é simplesmente assim, do jeito que você imagina, com atitudes covardes, invadindo a vida das pessoas e fazendo com que elas paguem pelos teus erros, achando que elas têm a obrigação de tirar dinheiro do bolso para pagar pela tua droga, pela tua bebida, pela tua agiotagem, que você vai conseguir alguma coisa com Deus? Não. O que está escrito para você está entre você e Deus. Mas Ele não quer mais você nas fileiras dos guerreiros, daqueles que vão em frente. Deus está tirando e recuperando pessoas de dentro do hospital, resgatando vidas, para que eles possam vir aqui fora e falar exatamente isso para você. Eu sobrevivi e estou aqui, sem escamas nos olhos, para prosseguir na minha luta, para prosseguir na caminhada. Porque lá atrás eu disse, eis-me aqui, Senhor, eu aceito fazer a tua obra. Não venha com egoísmo, com idolatria, com vaidades, pedir que as pessoas fiquem pensando só nos seus problemas. Deus não aprecia de covardes. Deus quer pessoas corajosas, com ímpeto, que desbravem, que lutem. Deus quer pessoas que persistam. Então saia da fila, saia da frente da batalha. Deixe que aqueles que têm a espada, que são as Escrituras, possam levar à frente a obra de Deus. Não fique negociando com Deus. Não fique negociando com Deus. Exemplos de coragem? Exemplos de coragem nós temos vários na Bíblia. Daniel na cova dos leões. Lá em Daniel 6, de 16 a 22, na época do rei Dario, Daniel foi simplesmente lá, foi colocado na cova com os leões. E Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Daniel esteve na cova dos leões. Deus livrou dele dos leões, lá dentro, dos inimigos. E Sadraque, Mesaque e Abednego, em Daniel 3, 16 a 30. Na fornalha, durante a celebração de uma estátua de Nabucodonosor, esses três heróis, guerreiros, corajosos, enfrentaram tudo, creram em Deus, um Deus único, e foram salvos, não da fornalha, mas dentro da fornalha, lá no campo de batalha. Eles podiam ter morrido, mas tiveram coragem. A coragem que eu espero que você tenha. A coragem que eu espero que você tenha. Que você encontre, que você resgate. Porque é muito triste você, sei lá qual a sua idade, 20, 30, 40, 50 anos, cheio de dons, falando de Deus, né? E ligando para as pessoas pedindo dinheiro, mandando vídeo chamada, quebrando as coisas, dizendo que se você não der dinheiro, você vai quebrar tudo. Aqui tem pena de você, autopiedade, fraqueza e covardia. Isso não agrada a Deus. Meus amigos, eu não posso falar muito tempo. Esgota muito oxigênio para mim muito rapidamente. Espero que tenham compreendido a mensagem. É uma live de
19 minutos, 20 minutos, né? Densa, profunda, cheia de reflexões, envolve questões sociais, sociológicas, não é verdade? Porque a questão de adictos é uma questão social. Mas eu não posso suportar, sinceramente, ver pessoas destruindo a vida dos pais, dos irmãos, dos amigos. E essas pessoas, às vezes, por serem, já ter essa relação próxima, o pai, a mãe, o filho, o irmão, não querem ver os seus queridos sofrendo. Mas não tem um limite para isso? Por que a pessoa não se interna? Por que a pessoa tem que negociar a internação com dinheiro e depois enganar e dizer que não foi internada? Você acha que eu já não vi isso? Isso é uma maldade. Você acha que Deus se agrada disso? Então é hora de você despertar também. Você que está contribuindo pagando a propina do agiota, ou pagando para o cara não perder o bem lá que ele deixou para o agiota, ou pagar a droga, ou financiar a droga, isso é um absurdo. Você faz parte desse ciclo. Tem que acabar com esse negócio. Você nunca vai acabar, você nunca vai contribuir contra. Você está somando com isso. E você está se apartando de Deus por causa disso. Você acha que Deus vai olhar isso com bons olhos também? Ah, não, está fazendo isso porque é pai, é mãe, então ele tem que pagar realmente a droga para ele, tem que pagar. Não, puxa vida, quebrou o carro do outro lá, não, tem que... Olha, vai chegar uma hora que você pode perder a sua vida também. Aqui em Londrina, eu já vi famílias discutindo ao calor de bebida e outras porcarias que tem por aí. Você quer isso para a sua vida? Reflita. Eu poderia ser um pouco mais ameno com as coisas que eu falo, mas estaria mentindo para vocês, não estaria sendo sincero com o meu coração, com a dor que eu sinto também. Tá? Então, fica aqui o meu fraterno abraço a vocês. Gostaria de ter feito um pouco mais longo, mas é impossível. Eu tenho que sentar, me recuperar e me medicar. Tá bom? Respeito a crença de vocês. Mas na minha crença, espero em Deus que vocês sejam abençoados agora e para sempre. Assim seja.